Pessoas, eu recebi um vídeo de uma obra do Péricles Fanzini. Provavelmente a pronúncia ela está errada, só que eu vou colocar o nome dele aqui e vou colocar a imagem da obra e o vídeo que eu recebi ao final. Essa obra ela vai trazer a figura de Cristo. É uma obra que está na Sala Paulo VI, no Vaticano, e algumas pessoas irão dizer que essa obra é um tributo a Satanás e que existiria uma ligação entre o Vaticano e o diabo por conta dessa obra. E aí você provavelmente já ouviu, ou se você for olhar na internet, vai ter inúmeros vídeos trazendo teorias da conspiração e, além dessas teorias da conspiração, algumas leituras distorcidas acerca dessa obra. Galera, essa obra ela vai trazer a figura de Cristo, ele emergindo de uma cratera onde ocorreu uma explosão nuclear. Essa cratera estaria localizada no jardim do Getsêmani e ela foi idealizada em 1970 e concluída em 1977. Por que eu estou trazendo essas informações? E aí, só para que a gente consiga visualizar melhor, essa obra ela vai ter 20 metros de comprimento, 7 de altura por 3 de profundidade. Foi feita de bronze e latão. Mas voltando, o porquê essa obra ela foi construída dessa forma, por que Cristo ele estaria emergindo de uma explosão nuclear. A gente precisa compreender que nesse período de 1970 a 77 estava ocorrendo a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética e existia a possibilidade de que o mundo ele fosse destruído justamente por uma explosão, uma bomba nuclear. E aí quando o artista ele idealiza essa obra, existe toda uma ligação com a guerra que estava acontecendo. O que de fato significa a obra criada aí pelo Péricles Fanzini. Só lembrando que minha pronúncia em relação ao nome dele é horrível. A gente tem, galera, a ideia de que Cristo ele seria o único capaz de solucionar ou de trazer a paz, já que ele é o príncipe da paz e ele vai materializar a fé das pessoas em um mundo melhor. Imagina que as pessoas que estavam vivendo naquele momento tinham em seu coração um temor muito grande de que ocorresse um holocausto ou de que elas ou o mundo fosse destruído. E aí você vai ter Cristo ele de braços abertos, ou seja, Cristo estaria abraçando a humanidade ou envolvendo ela com amor, e não só com amor, mas com a proteção. É como eu e você, principalmente para quem é cristão. Quem tem fé, né, fé em Cristo, e fé em Deus, a gente acredita que as coisas podem melhorar ou que o caos ou o conflito que a gente vive ele vai ser solucionado de alguma forma pelo Criador do Universo. E é mais ou menos essa ideia que o artista ele traz. Ele materializa a fé das pessoas através de Cristo, já que Cristo ele teria vencido a morte na cruz do Calvário. Ele também poderia não vencer a morte, porque a ideia não era que ocorresse mortes ali, mas é que ele, sendo o doador da vida e o nosso Criador, ele conseguiria ali trazer de fato a paz. A obra, pessoas, ela não só vai trazer essa ideia de que Cristo ele pode trazer a paz, mas ela vai materializar o próprio medo da humanidade naquele momento, que era o medo dessa explosão ou de que uma bomba nuclear fosse usada durante esse período da Guerra Fria. E aí, como eu falei para vocês, a gente vai ter Cristo ele emergindo de uma cratera onde ocorreu uma explosão nuclear, ou seja, ocorre uma explosão nuclear, uma das superpotências, ou a União Soviética, ou os Estados Unidos lança uma bomba, e aí no meio desse caos, Cristo ele emerge. Então ele materializa também esse medo generalizado das pessoas em relação a essa bomba nuclear.
Mas basicamente, pessoas, é isso. Longe desse lado oculto ou desse tributo a Satanás ou dessa ligação do Vaticano com o diabo, dessas teorias das conspirações que as pessoas elas levantam. E eu falo gente sem conhecimento e na maioria das vezes até o pessoal qualificado, mas vai numas linhas aí que não faz sentido. A gente precisa entender que essa obra foi criada por alguém e alguém com competência, e ela traz todo esse significado, esse apelo à paz, porque naquele momento a humanidade vivia um temor muito grande de que o mundo fosse destruído por uma explosão nuclear. O Paulo vai trazer Cristo de braços abertos, abraçando a humanidade, envolvendo com a proteção e com o amor dele. E essa ideia de colocar Cristo emergindo de uma explosão nuclear é justamente para materializar o medo que a sociedade naquele momento vivia. É uma obra, galera, belíssima. Eu acho que o artista ele conseguiu retratar muito bem o que estava acontecendo na época, o que eles estavam vivendo, e traz também essa ideia da esperança em Cristo como aquele que pode solucionar os conflitos e trazer a paz, porque só Cristo mesmo poderia transformar o coração dos líderes dessa superpotência. E aí, eu acho legal que por mais que as pessoas naquele momento estivessem vivendo nesse contexto de Guerra Fria, a gente não tem aí uma catástrofe acontecendo, né? Mas é isso, tá, galera? Valeu a Jéssica pelo vídeo, tá comentado, tá, Jéssica? E eu espero que eu tenha sido claro. Beijo pra vocês!